Boa noite, Gabi. Obrigado pela companhia, obrigado pelo convite. Agradeço a coordenação do Centro Espírita André Luiz, em nome de Dona Cibele, que também me convidou. É uma satisfação estar aqui com vocês hoje, mesmo que virtualmente, conectando os nossos corações para falar de Jesus, para falar de amor e falar de esperança. E realmente me sinto agraciado de estar com vocês aqui. Hoje falaremos de a causa das misérias humanas e, oportunamente, como nos disse o mestre codificador Allan Kardec, sabendo que acasos inteligentes não podem ser meramente acasos, porque existe uma inteligência por detrás, o evangelho lido pela Gabi fala dos falsos profetas. E os falsos profetas, meus amigos, meus irmãos, tem um quê de não entendimento da grandiosidade da mensagem divina. E isso, de certa forma, representa uma miséria humana. Isso representa uma fraqueza de cada um de nós. Para começar a falar de causa das misérias humanas, nós vamos pegar um pouco do ponto de vista semântico, da etimologia, do significado, falando o que seria a causa no dicionário. Eu encontrei 2 significados que nos diz assim: causa, aquilo que faz com que uma coisa seja, exista ou aconteça. Princípio, razão ou origem de alguma coisa, motivo ou motivação. Miséria, expressão de fraqueza ou de imperfeição. Exemplo, as misérias humanas. Acabamos de falar dos falsos profetas. Excesso de sofrimento, onde há desgraça ou infortúnio. Então, resumidamente, nós vamos abordar o porquê que existe tanta fraqueza e tanta imperfeição ainda em nós. E também qual a razão ou a origem dos nossos infortúnios e dos nossos sofrimentos. O Evangelho segundo o Espiritismo tem uma abordagem mais enfática sobre esse tema no seu capítulo 3º, Há muitas moradas na casa de meu Pai. Mas antes da gente abordar o que o conceito do Evangelho nos traz, eu gostaria de dizer que nós, frequentadores, amigos, entusiastas dessa casa sublime que é o CEAL, temos uma bênção da doutrina espírita. A doutrina espírita nos traz um trunfo dos céus, que é o tripé que alimenta essa belíssima e sublime doutrina. Começando no seu primeiro pé com a ciência. E é ali que nós vamos encontrar a descoberta, a observação, a revelação, muitas vezes a comprovação e o conhecimento dos fenômenos e do mundo extracorpóreo. Logo um pouquinho mais adiante, o segundo pé nos traz a filosofia, parte essa que eu, Marcos, sou realmente fascinado, porque ali nós conseguimos desaguar no oceano da compreensão, do entendimento, do questionamento, ou seja, aí eu já não preciso somente do convencimento, porque eu tenho uma racionalidade para me trazer o entendimento. E para finalizar, nós temos o último e mais sublime dos pés, que é a religião. Porque quando eu entendo que existe um mundo extracorpóreo
que eu preciso entender o porquê, o para quê das coisas, por qual motivo, origem e razão de tudo que eu passo, sejam elas boas ou ruins, eu me sinto mais sintonizado ao divino. E aí eu me conecto. Eu tenho uma sensação de pertencimento. E do alto da minha sabedoria, buscando essas questões filosóficas, do alto da comprovação dos fenômenos e dessa ciência observacional da doutrina espírita, eu consigo atingir com humildade um passo fundamental, que é a submissão às leis de Deus. Submissão, é claro, meus irmãos, no bom sentido, de saber que existe algo muito mais grandioso, algo muito mais poderoso do que eu, ou a Gabi, ou você que nos assiste, ou até mesmo os nossos irmãos encarnados que nos acompanham neste momento. Saber que teremos sempre alguém a nos guiar e ter sempre uma mão salutar a nos segurar nas quedas, nos vícios e nos tropeços. Dando continuidade, fazendo essa pequena introdução, aí eu perguntaria a vocês, claro que para que a gente faça essa reflexão íntima, e nós sabemos que ainda vivemos num planeta de provas e expiações, e vale a pena a gente se questionar, e isso é uma pergunta filosófica, nessa questão. Qual a realidade vivida por habitantes de um planeta ainda de provas e expiações? Hoje eu me questionei e consegui trazer. E se esse planeta há de me provar e há de que eu expie, no sentido de reparar, eu vou encontrar coisas não muito fáceis. Então, portanto, encontrarei aflições, eu encontrarei por muitas vezes angústias, eu enfrentarei dores, vivenciarei sofrimentos. Então eu preciso ter essa noção para colocar firmemente os meus pés no chão, buscar bom senso para atingir a fortaleza, a resiliência, a resignação e superar muitas vezes as misérias que habitam em mim. Esse Marcos que hoje fala com vocês existe e guarda assombros, sombras, obscuridades, sujidades que muito me abalam e que elas me impossibilitam de ser uma pessoa feliz e plena. Por isso, de certa forma, eu ainda sou um miserável. Como eu não tenho a capacidade de compreender a perfeição de Jesus totalmente e o amor supremo de Deus, eu ainda caminho como um miserável. No entanto, essa doutrina é bendita e consoladora. E o Mestre Jesus, no Evangelho de João 16:33, nos diz assim, uma pérola da alma. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Mestre já havia vencido o mundo. O Mestre não precisava estar aqui conosco, mas veio por caridade, por ternura, por amor, por acolhimento, misericórdia e compaixão. E ele disse: olha para mim, enxerga o futuro, tende fé no futuro e encontra aí a tua paz. E a paz não é somente o descanso, meus irmãos. A paz é a resignação, a paz é o esforço, a paz é a determinação, a paz é a certeza de que hoje eu sofro para que amanhã eu esteja pleno. A paz é a convicção de que se hoje eu passo por turbulências, amanhã eu estarei mais feliz. Sim, o próprio Mestre nos disse, teremos aflições, mas tem de bom ânimo, e o bom ânimo vai desencadear a boa vontade. O bom ânimo vai desencadear o esforço, o trabalho, a dedicação, a superação, para que a gente também vença o mundo. E vencer o mundo íntimo, vencer as misérias de cada um de nós. Adentrando no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3º, já citado, o item 6,
temos um comentário brilhante de Allan Kardec. E ele nos diz assim: muitos se admiram de que na Terra haja tanta maldade, tanta paixão grosseira, tanta miséria e enfermidade de toda a natureza. E daí concluem que a nossa espécie humana seja coisa triste. Provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que emitem e que lhes dá falsa ideia do conjunto. Deve-se considerar que a Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Olha que importante relato dos espíritos codificado na didática inteligentíssima do mestre codificador Allan Kardec. Primeiro, ele nos diz que humanidade não é só quem vive na Terra. Humanidade, portanto, somos todos os habitantes do universo inteiro. Aquele que habita Júpiter também é humano. Aquele que habita uma outra galáxia é humano. Aquele que é desencarnado neste planeta também é humano. Mas nós não podemos enxergar somente o que acontece conosco neste pequeno planeta do sistema solar, que nem é o mais dos evoluídos energética e espiritualmente. Muitos citados será Júpiter. Ideia que nós precisamos ter é que a Terra é somente um cisco no universo. Nós ainda temos uma visão muito restrita, obtusa, egoísta e orgulhosa, tantas vezes vaidosa. E isso também é uma miséria a ser combatida. Para vocês terem uma ideia, os cientistas variam de que só na Via Láctea, a nossa galáxia, existe de 100 a 400 bilhões de estrelas. Meu Deus, 400 bilhões de estrelas. Como eu posso achar que somente o que acontece nesse pequeno planeta lindo, que eu amo realmente, de uma beleza inenarrável, nós temos toda a verdade de uma inteligência suprema? Hoje, cientistas falam não somente de um universo, falam de multiversos, pluriversos. Eu não posso simplesmente achar que o meu ano de 2022 é terrível porque tive um dia terrível. Quantas coisas aconteceram ontem positivas, no mês de janeiro, fevereiro? Quantos amigos reencontrei? Quantas palestras eu pude frequentar? Quantos abraços eu dei na casa de André Luiz? Como foi bom rever os amigos, a família, os filhos. Tanta coisa positiva não pode ser pautada no momento que eu vivencio agora. Por isso nós precisamos ter calma, precisamos ter fé nessa misericórdia sublime. Eu sempre gosto de voltar na questão 13 de O Livro dos Espíritos, que fala de alguns dos atributos de Deus. Toda vez que eu questiono, e muitas vezes, meus irmãos, eu questiono a leitura do Evangelho, quando eu vejo que algo não pode estar acontecendo, eu volto naquele item e vejo que Deus é imutável, que Deus é a inteligência suprema e soberana do universo, que Ele é todo bom e justiça e misericórdia. Se Ele é totalmente bom e justo, meus irmãos, não existe, repito, não existe nem privilégio, nem injustiça nesse mundo. Uma frase muito bonita do palestrante Haroldo Dutra Dias, em uma de suas palestras que vi pela internet, me marcou profundamente e eu a gravei no coração. Que ele diz assim: meus irmãos, realmente, na Terra existem muitas injustiças, no entanto, não existe nenhum injustiçado. Nós hoje colhemos os frutos que foram plantados no ontem, e amanhã, meus irmãos, colheremos os frutos benéficos ou maléficos, bons ou maus, do que estamos plantando agora. Esse Deus infinitamente bom e justo nos aguarda e nos conclama a perfeição. Tenhamos fé na vida futura. Nesse mesmo capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 19, tem uma mensagem também muito bonita, assinada por ninguém menos que Santo Agostinho.
E ele fala sobre a progressão dos mundos, nos dizendo desta forma, abre aspas, ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Se pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados e constituí-lo, vê-lo-ia a percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração. E a oferecer aos degraus imperceptíveis, seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Se eu observo somente a minha existência, a minha encarnação, como Marcos hoje vivencia, eu posso estar feliz, mas muitas vezes posso estar revoltado. Porém, eu me esqueci de como eu era 100 anos atrás. Eu me esqueci como eu era há 1000 anos atrás. Eu me esqueci como eu era há 100.000 anos atrás. E me esqueci como eu era, talvez há 1 milhão. A Terra tem 4,5 bilhões de anos, no mínimo, nos diz os cientistas. Santo Agostinho diz, uma escala incessantemente progressiva. Por isso eu te digo, meu amigo, calma. O mal nunca venceu o bem na história da humanidade. E ele nunca vencerá. Por mais difícil que pareça, por mais turbulento que esteja, por mais nebuloso que a minha visão esteja nesse momento, o sol há de raiar depois da noite tenebrosa. Então, meus irmãos, tenhamos fé, estamos progredindo. Só que a nossa percepção do agora, ela é muito limitada. Eu não consigo perceber tudo que eu fiz, mas eu agradeço muito aos colegas e à casa de André Luiz, porque nesses quase 10 anos que lá estou, eu consigo enxergar um certo progresso em mim. Eu consigo enxergar uma tentativa de esforço, de dedicação, de trabalho. Eu agradeço muito a Jesus. Eu agradeço muito a doutrina espírita. Podemos tirar, então, de conclusão sobre a progressão dos mundos que nós estamos como, meus irmãos? Nós estamos, nesse momento, estagiando de acordo com o nosso senso moral. Se nós somos inferiores, logo, o nosso planeta é inferior. Se nós caminhamos nesse momento em sombras, logo, a Terra ainda é sombria. A nossa situação moral, meus irmãos, ela evidencia o nosso atraso evolutivo. Se nós vivenciamos um planeta que ainda fomenta guerras, e fecha os olhos para a miséria, para a fome, para as desigualdades sociais, existe muita miséria humana nessa atmosfera do orbe terrestre. Então, por que nós merecemos estar num mundo mais feliz, mais evoluído? Nós precisamos fazer por merecer. E a justiça de Deus, ela sim é banhada de misericórdia, mas ela leva muito a sério uma máxima, chamada merecimento ou mérito. Se nós não temos merecimento ou mérito, aqui ficaremos. Estamos no viés de desaguar, desembocar no mundo de regeneração, mas ainda falta uma mudança de chave. Ainda falta me preocupar um pouco mais com o semelhante. Ainda me falta uma boa vontade de exercer o bem. Ainda me falta uma boa vontade em respeitar as diferenças. Coisa muito difícil nesse momento que enfrentamos. E aí eu falo para vocês, tenhamos calma, mas tenhamos fé. Nós ainda, e aí repito, ainda, não chegamos nem na metade dos níveis evolutivos planetários. Porque nós temos, com a sublime mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que temos 5 categorias de mundos habitados. A primeira, os mundos selvagens ou primitivos, guardados para as primeiras encarnações humanas. Nós já o superamos. Estamos, portanto, no segundo nível, o planeta de provas e expiações, onde o mal ainda domina. Existe somente o mal? Não.
Não existe somente o mal, mas muitas vezes nos falta a boa vontade em fazer o bem. Falta um esforço, uma determinação em vencer a mim mesmo. O contentamento de como eu estou muitas vezes me leva à preguiça, ao desânimo, à inércia. E o não fazer o bem ainda impera na atmosfera do orbe terrestre, nos trazendo essas misérias. Porque nós vivemos ainda num planeta egoísta. Vivemos sim num planeta orgulhoso, vaidade, onde os títulos importam muito mais do que as obras, onde problemas de sectarismo, de separação, nós conseguimos ainda, meus irmãos, subdividir o indivisível, que é a espécie humana. Nós somos todos irmãos. Essa mensagem de Jesus tem sido dita e redita, lida e relida há pelo menos 2022 anos. E nós continuamos separando. E isso é muito ruim. A segregação, ela é terrível. E ela é uma grande miséria humana, porque ela transparece o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa ambição, a nossa vaidade. O terceiro nível de mundo seriam os regenerativos. Novas provas, não mais expiações, e um tempo de repouso, convalescência, para recuperar das fadigas. Ou seja, se nós vamos sair daqui fadigados, se nós vamos precisar de repouso, é porque a gente precisa de trabalho. É porque a gente precisa de esforço. A gente precisa realmente nos colocar às provas e superar as nossas mazelas e as nossas misérias. O quarto nível seria o de mundos felizes, onde o bem supera o mal. E o quinto, onde um dia estaremos todos juntos, divinos e celestes, onde estão os espíritos depurados e puros e onde o bem reina. Quando eu leio isso, muitas vezes eu me olhava um certo abatimento por estar muito atrás, mas estudando a doutrina espírita, tentando entender um pouco da grandeza de Jesus, a inteligência da espiritualidade, a misericórdia, isso tem sido um motivo de inspiração e de motivação. E eu espero que todos nós compreendamos esse chamado sublime e caminhemos juntos, de mãos dadas. Então eu falo assim, meus irmãos, tenham calma. Estamos todos num processo evolutivo, processo esse todo coordenado por Jesus. E ainda bem, meus queridos amigos, que os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. Imagine se acontecesse tudo o que a gente quisesse. Todas as nossas loucuras e devaneios, todos os nossos desejos tolos e ignorantes. Ainda bem que existe uma inteligência suprema ainda nutrindo as nossas almas, porque nós ainda somos fracos para caminhar sozinhos e temos mãos generosas e dadivosas a nos guiar nessa escalada. O Evangelho segundo o Espiritismo também nos traz uma linda mensagem, já que a gente abordou sobre os espíritos puros, e fala assim: os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a eles presos indefinidamente, nem nele atravessam todas as fases de progresso, que lhes cumpre realizar para atingir a perfeição. Quando, em um mundo, eles alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para outro mais adiantado, e assim por diante, até que chegue ao estado de espíritos puros. Vamos lá. Se Gabi, que eu não desejo que desencarne agora, daqui a um bom tempo, crescendo, trabalhando, vivendo, aprendendo, amando, acima de tudo, desencarnar num ponto de vista evoluído, que não cabe mais a um planeta de provas e expiações, daqui a um tempo, se a Terra ainda não se transformar num mundo de regeneração, ela terá essa possibilidade de reencarnar em um outro orbe, já regenerativo, já de regeneração. Por quê? Porque ela fez por merecer. Não é porque a Gabi merece que o mundo merece. Não é porque eu não mereço que ela não mereça. Nós precisamos entender. E aí, quando a gente entende que a minha necessidade está muito ligada à necessidade do outro,
vem o altruísmo, meus irmãos. Vem o acolhimento. Vem a compaixão, a empatia, a misericórdia. E esse é um grande antídoto para vencer as nossas misérias humanas. Seguindo o capítulo, no item 7, nos diz assim: pois bem, figura-se a terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária ou um sítio malsão, e ela é simultaneamente tudo isso. E compreender-se-á porque as aflições sobrepujam os gozos, porquanto não se mandam para o hospital os que se acham com saúde, nem para as casas de correção os que nenhum mal praticam, nem aos hospitais e às casas de correção se podem ter por lugares de deleite. Olha só, a terra é, portanto, segundo a mensagem sublime dos Espíritos, um hospital, um manicômio, um presídio, um lugar malsão, mas também é uma escola. O hospital porque nós estamos doentes. O que um doente precisa, meus amigos? Precisa de remédio e de tratamento. Deus nos envia todas as possibilidades para o encontro dos remédios e do tratamento. Nós, estando nessa palestra, estamos buscando remédios, estamos buscando um bom e salutar tratamento. É também um manicômio. Somos todos loucos? Meus irmãos, eu me atrevo a dizer que muitos de nós, a grande maioria, ainda está louca moralmente. Por isso ainda existem atrocidades na nossa humanidade. Existem desejos absurdos, pensamentos totalmente que vão de encontro à verdade do Cristo, à verdade do amor. E o que um louco precisa? De cura e sanidade. Aqui também encontramos, no planeta de provas e expiações. A Terra também é um presídio, ou seja, nós somos criminosos. Quem disse isso foi Emmanuel, a Francisco Cândido Xavier, só que ainda não descobertos, porque nós temos a dádiva do esquecimento. Talvez se eu soubesse os crimes que eu cometi no passado, não me suportaria nem conviver comigo mesmo. As vestes ultrajantes do ontem são esquecidas para que eu vista hoje a túnica nupcial, como nos diz a parábola do festim de núpcias. Então, o criminoso precisa de quê? De recuperação e regeneração. Nós também podemos encontrar o princípio de tudo isso aqui nesse planeta de provas e expiações. É um lugar malsão, somos maus ainda. Nós precisamos encontrar a bondade. E eu falo para vocês, quando a gente começa a se dedicar a esse bom pensamento, às obras de caridade, não somente da beneficência, mas principalmente da benevolência. É uma prece, é um sorriso, é uma mão estendida, é uma amizade, são trocas de livros, de palestras, são abraços tão fraternos que a gente recebe, nós vamos encontrando essa bondade. E aqui nesse planeta tem muita bondade também. E acima de tudo, meus irmãos, a Terra é um educandário, é uma escola. Porque nós somos alunos universais. Nós somos estudantes matriculados em séries ainda pouco adiantadas. Se reprovarmos, teremos que refazer a lição. Mas, oxalá que todos nós consigamos passar. Se não lá com 10, que a gente passe na média, pelo menos. E a gente precisa de quê, já que somos estudantes e alunos? De lições e ensinamentos. Eu, olhando para a figura de Jesus, que está aqui à minha frente, eu agradeço a ele por me levar à doutrina espírita. Eu que não nasci em berço espírita, eu consegui entender melhor o Cristo quando essa doutrina se apresentou aos meus olhos e, acima de tudo, inundou meu coração. Seguindo, meus irmãos, para logo a gente fechar, a gente falou de maldade, a gente falou de que falta a boa vontade do bem, e aí eu trouxe duas coisas para a gente abordar. É maldade ou ignorância? O que a Terra tem? Existem pessoas que cometem atos dolosos, premeditadamente calculados para fazer um mal terrível? Sim, existe. Mas eu tenho certeza
de que não é a grande maioria dos 8 bilhões encarnados e talvez dos 16 outros bilhões desencarnados, mas muitas vezes é ignorância. Ignorância. E como nós estamos numa escola, num educandário, nós precisamos buscar o entendimento. Nós precisamos buscar a racionalidade. E Allan Kardec é enfático a dizer isso. Não existe verdade senão aquela que encare face a face a razão em todas as épocas da humanidade. Essa frase é tão importante que ela está na contracapa do Evangelho segundo o Espiritismo. E ela faz uma diferença tremenda. Porque é a racionalidade, é o entendimento, é o estudo que vai direcionar a minha mente para eu ter a certeza e trazer ao meu coração. Muitas vezes eu sei que não devo fazer o mal, mas eu faço. Por quê? Eu já compreendi que não devo fazer, mas eu não tenho o hábito ainda do amor. Eu não tenho o hábito da caridade, eu não tenho o hábito da benevolência. Mas quando eu esforço a minha racionalidade, quando eu estimulo a minha razão, eu inundo o meu coração de boa vontade. E é isso que nós devemos fazer. Outra questão, é crueldade ou é missão em fazer o bem? Também assim não vejo pessoas, na sua grande maioria do orbe terrestre, como cruéis, embora hajam, sem dúvida. Sem dúvida existem pessoas cruéis. Mas nós precisamos entender que a maldade, a grande maldade que cobre essa atmosfera da Terra, ainda está na omissão em fazer o bem. Tem uma frase de Allan Kardec, está no livro A Gênese, capítulo 3º, item 8º, e olha só a sabedoria e a didática do mestre codificador. Pode-se dizer que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. Assim como o frio não é um fluido especial, também o mal não é um atributo distinto. Um é o negativo do outro. Onde não existe o bem, forçosamente existe o mal. Então, por que a maldade ainda reina no orbe terrestre? Porque nós não estamos dedicados a fazer o bem. Nós ainda, meus irmãos, estamos muito preocupados com os nossos umbigos, com a realização dos nossos sonhos, e eu não dou nenhum demérito nisso. Mas se eu posso ter, será que a Gabi também não merece ter? Será que o vizinho meu, aquele que eu não falo, também não merece ter? Será que eu tenho que desejar todo o bem à minha família e não aquele meu irmão que eu não conheço, que passou na rua? E aí a racionalidade me leva a entender que somos todos nós filhos de Deus. Então somos todos nós irmãos. Jesus é o nosso irmão, sublime, é claro. Entendeu todas as lições e voltou do alto. Voltou não, porque ele nunca nos deixou, né? Ele é o governador espiritual deste planeta, mas reencarnou novamente para nos mostrar o grande significado do perdão, do grande significado do amor, do grande significado da caridade, da misericórdia, do não conflito. Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. O grande significado da humildade, bem-aventurados os pobres de espírito. O grande significado da compaixão, bem-aventurados os misericordiosos. Então, meus irmãos, nós estamos no caminho certo, e quando agarramos as mãos do Mestre Jesus, esse caminho se faz mais reluzente. Não à toa ele é chamado de um modelo e guia da humanidade. Ele é o farol e a bússola celeste para onde os nossos corações devem estar inclinados. Ele é o nosso norte. Ele é a nossa vida. Ele é a verdade, o caminho e a vida. Disse isso a Tomé, um dos discípulos talvez mais incrédulos. Isso está no Evangelho de João. E ali ele mostrou: creia em mim, crede também, meu Pai. Né? Confia, porque eu sei que o fardo vai ser difícil muitas vezes, mas eu estarei aqui para vos aliviar as dores. E nós precisamos acreditar nisso. Para finalizar agora, eu trago uma questão do Livro dos Espíritos,
a questão 932, que vale muito a pena a nossa reflexão para que nós vençamos as nossas misérias, as nossas mazelas e as nossas fraquezas. Tantas vezes nós colocamos a culpa no mundo, e muitas vezes, sem dúvida, o mundo não tem sido muito agradável para conosco. Mas será que esse mundo que me agride precisa abalar o pequeno universo da minha família? Precisa me desestruturar tanto nas minhas relações? Emmanuel nos diz sabiamente que o progresso é individual, para que depois, transformado o indivíduo, nós estendamos a ajuda e o auxílio para o progresso da coletividade. E essa questão nos fará pensar bastante. Questão 932 dessa obra basilar da doutrina espírita. Por que no mundo a influência dos maus sobrepõe-se à dos bons? Por que no mundo a influência dos maus sobrepõe-se à dos bons? E a espiritualidade, ela é categórica, enfática mesmo. Dá até uma dorzinha no coração quando a gente lê, mas depois passa. A gente segue em frente. E ela diz assim: por fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando os bons quiserem, eles preponderarão. Olha só, a maldade, essa não vontade ainda de fazer o bem, está muito ligado à nossa timidez, meus irmãos. Está muito ligado à nossa pouca vontade, nossa falta de esforço, falta de determinação, enquanto os poucos maus são intrigantes, são audaciosos. O mal tem relações públicas, faz publicidade, faz divulgação, e os maus ainda se intimidam. Os bons, ainda ficam tímidos, ficam em seu canto, muitas vezes fazendo as suas obras de caridade maravilhosas, mas ainda não conseguem gritar a plenos pulmões essa verdade ao orbe terrestre. Quando nós conseguimos isso, quando não tivermos mais vergonha de fazer o bem, quando não tivermos mais medo de enxergar as obscuridades e as maldades que habitam em todos nós, porque se não fosse assim, nós não estaríamos nesse planeta probatório e expiatório. Quando a gente tiver essa decisão de encarar face a face os nossos medos, os nossos desesperos, aí nós nos transformaremos. Porque entendendo que eu sou agressivo, eu vou procurar dar doçura ao mundo. Entendendo que eu sou orgulhoso, eu vou buscar dar altruísmo e caridade àqueles que me rodeiam. E esse é o caminho sublime do amor de Deus. Que nós deixemos, portanto, de ser tímidos. Sejamos fortes, dedicados, operosos no trabalho da seara do Cristo. E assim, meus irmãos, juntos, de quaisquer credos, de quaisquer países, de quaisquer etnias, raças, porque nós somos um só, filhos de Deus, nós vamos, sem dúvida, transformar esse planeta num planeta de regeneração. E ali haverão outras lições. Mas por agora, nos basta essa. Vencer a maldade que habita em nós e gritar a plenos pulmões a bondade que Deus semeou no coração e na alma de cada um de nós. Muito, muito obrigado a vocês. Uma alegria imensa de poder falar de Deus, de poder falar dessa belíssima doutrina, de poder falar do mestre dos mestres, do mestre do amor, do grande mestre da vida, o Cristo Jesus. Obrigado mesmo.